sou a Gabi Xavier e hoje eu queria comentar com vocês sobre Attack on Titan Final Season Parte 2, o saldo final. Foi uma boa produção, melhor que a Parte 1, e o que a gente espera dessa Parte 3 e por que eles estão fazendo essa divisão de 3 partes de uma temporada única chamada Final Season. Quero comentar sobre tudo isso e depois, mais pro meio final do vídeo, eu também vou trazer comentários de vocês, porque hoje eu deixei rapidinho na comunidade uma pergunta do que vocês acharam dessa Parte 2 e o que vocês esperam do futuro, e eu quero trazer a opinião de vocês, comentar em cima, sejam opiniões ou expectativas positivas ou negativas. Acho importante trazer vocês para essa conversa, mas já vai deixando aqui embaixo também. O que você achou dessa parte? E dá a notícia de que a gente vai ter uma continuação final de verdade, juro por Deus, confia que agora vai. Te desanimou? Você já sabe o que vai acontecer do mangá ou você tá desanimado também porque desde sempre escuta burburinhos de que vai ser ruim pra caramba? Vamos conversar sobre isso, o último vídeo do saldo geral dessa temporada. Lembrando que a gente tá começando temporada nova de animes e eu tô fazendo várias enquetes lá na minha rede social, @xgabixavier. Então me segue lá para participar de escolhas de alguns conteúdos que eu vou comentar aqui em breve. Já nessa semana, então se inscreve para acompanhar tudo. Antes disso, tivemos um lançamento de coleção na lojinha. Ainda estamos com 25% de desconto usando o cupom GabiXavier em qualquer coisa da coleção. Tem estampa nova da Tropa Exploração, Jujutsu e muito mais. Link aqui embaixo e notícia se você é da Europa, de Portugal. Temos agora um site lá na Europa, loja.pt/Gabi-Xavier. Você encontra a mesma coleção e com 20% de desconto usando o cupom GabiXavier também. Então aproveite, tá tudo disponível para vocês. Tem entrega pra Europa por esse site, então depois confere lá que agora você também pode ter camisetas maravilhosas como essa. Mas vamos lá, antes da gente comentar do que eu achei dessa segunda parte, que já adianto que pra mim o saldo foi devidamente positivo, até melhor em muitas coisas do que a primeira parte, a gente precisa lembrar por que isso aconteceu, por que a mudança de estúdio ocorreu, quais foram as consequências disso e por que provavelmente, então, considerando o cenário que a gente conhece de fatos, vem uma terceira parte e eles não concluíram de uma vez só. Primeiro que a gente precisa entender que o Wit Studio não quis mais produzir Attack on Titan. Eles fizeram as 3 temporadas que muitos amam, sentem saudade de trilha sonora, de traços, cores. Eu acho que às vezes é até uma nostalgia de como era, não é necessariamente o que eles não gostam do Mapa. Mapa Studio, pelo que a gente soube de entrevistas, foi o único estúdio que abraçou essa ideia. Lembrando que já era de conhecimento geral que a produção de Shingeki no Kyojin sempre foi caótica. Sim, desde o Wit Studio, de declarações de animadores sofrendo, sem dormir, toda essa história que a gente continua escutando com o Mapa já acontecia com o Wit. Era uma produção que demandava demais do estúdio e provavelmente até impedia que eles investissem tempo e pessoal em outras coisas. O Wit Studio, desde então, tá lançando vários animes originais, adaptações de diversos nichos diferentes, como se estivesse livre. Enfim, Mapa abraçou essa produção e veio com um novo nome, Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin Final Season, como se fosse um novo produto, não só aquele Attack on Titan que a gente estava vendo. Eu sempre chamei de 4ª temporada, mas a verdade é que eles lançaram esse projeto como Final Season como uma coisa nova. E aí sim, tivemos mudanças em traço que ficaram mais próximos também ao que a gente tinha no mangá dessa fase, que já tinha uma boa diferença do arco passado, mas também considerando que eram novos animadores, uma nova personalidade, cores mais sóbrias, tudo estava diferente. A trilha sonora também sofreu algumas mudanças. A gente teve uma parceria na primeira parte do Kota com o Sawano, mas o Kota ele assumiu a trilha sonora como principal compositor e por isso que a gente tem novas trilhas, novos temas, apesar de, principalmente nessa segunda parte, um bom reaproveitamento de temas bem marcantes em horas bem específicas. Se Shingeki já era difícil de produzir hoje, imagina nessa segunda parte, imagina no que vem depois, que a gente tem vários colossais, que a gente tem uma dificuldade em batalhas, em cenas de ação muito mais complicada do que lá no começo, que tinha um titã, às vezes outros, uns titãs irracionais numa cena aqui e ali, agora a gente tem titãs gigantescos batalhando em lutas mais complexas. Lá atrás a computação gráfica de um colossal do Bert já era meio esquisita, aquele braço meio fino, os movimentos meio duvidosos, mas a gente sabia que era um elemento dificílimo de animar. Imagina milhares, vários de colossais, pelo menos dezenas que a gente enxerga na tela, com rostos diferentes, cada um modelinho, sendo animado mesmo em computação gráfica. Era um desafio gigantesco. Imagino que quando esse projeto foi aceito, existia uma expectativa sim de finalizá-lo mais rapidamente, mas a dificuldade de produção foi muito grande. Aí a gente precisa também elencar alguns pequenos detalhes. Primeiro que quem define orçamento, cronograma, quando vai sair a temporada é o comitê
comitê de produção. Mapa Studio sim faz parte do comitê de produção de Attack on Titan Final Season, mas tem várias outras cabeças, tem a Kodansha sobretudo, e logicamente não foi o estúdio Mapa que resolveu lançar, talvez sequer com esse nome, ou uma produção por ano, dividindo dessa forma, porque existem várias cabeças e vários interesses no meio dessa articulação toda para Shingeki estar dividindo a Final Season em 3. Acredito que existir uma parte 3 da Final Season envolva questões de orçamento, de cronograma, de dificuldade de produção, talvez empecilhos que eles não tenham previsto, mas é óbvio que eles estão melhorando e se adaptando a essas dificuldades cada vez mais. Recentemente, se eu não me engano, lá para um mês atrás, ou quase isso, saiu uma entrevista do produtor e diretor de Attack on Titan Final Season, e eles comentaram o quanto é extremamente sacrificante fazer esse anime, principalmente essa temporada, mas o quanto também é gratificante ver o resultado. E depois de uma primeira temporada que eles tinham consciência que as pessoas estavam, inclusive, estranhando computação gráfica, agora, nessa segunda parte, tô chamando de temporada, mas é parte de uma mesma Final Season, eles melhoraram. A gente tem um 3D com arte parecida, lembrando 2D, umas texturas mais agradáveis, a composição de 3D e 2D estão muito mais bem feitas, homogêneas, não parece mais o elemento que se destaca e salta na tela, as cenas de ação ficaram muito mais fluidas. Eu notei que nessa temporada eles estão deixando os traços mais como se fossem rabiscadinhos, talvez até mesmo para trazer essa estética mais próxima ao quadrinho. Tem diferenças, inclusive, em relação ao que a gente tinha de característica do mapa com Shingeki nessa primeira parte. A segunda veio para mim com um cuidado e refinamento até na direção. A gente teve várias cenas que no mangá já eram extremamente criticadas e para mim na tela, nessa segunda parte, ficaram muito mais bem feitas, em emoção, em impactos sentidos, quem diria inclusive adicionando cenas como a cena da Mikasa carniceira, destruindo tudo, sangue jorrando na tela. O impacto do episódio final, naqueles pequenos últimos segundos, pra mim foi muito mais assustador e amedrontador do que foi lendo o mangá, e eu acho que o anime continua conseguindo, sobretudo nessa fase tão questionada por vários leitores na época, melhorar, trazer um impacto muito maior e quem sabe até suavizar algumas críticas em relação à finalização de Shingeki. É claro que é uma temporada que, apesar disso, por ter apenas 12 episódios dessa meiuca do fim, ou seja, dentro de um mesmo arco, parece que a gente partiu do meio de uma ação e terminou no meio de uma resolução. Então é uma parte, a parte 2 realmente é como se sofresse daquele mal de segundos filmes de trilogia. Fica meio perdido. Você sente que tá meio solto ali. A gente começou no ápice de muita luta, tanto é que o hype de Shingeki voltou com tudo. O primeiro episódio derrubou todos os sites oficiais e piratas, veio um grande burburinho. Quando a gente chegou nos caminhos, o negócio explodiu, mas de repente, para a formação da aliança, acalma. Porque precisaram, ainda que eu ache que foi muito acelerado, tá? Mas precisaram desenvolver esse novo grupo para então eles enfrentarem o pessoal da ilha e saírem em direção ao Eren, que ainda não alcançaram. Mas esses passos de uns 4, 5 episódios mais ou menos foram alongados. A gente ficou sem ver o protagonista. Foi uma meiuca que fez muita gente esfriar. E quando a gente chegava claramente em uma parte que a coisa estava esquentando, que foi finalmente ver os colossais produzindo os efeitos e catástrofes que o Eren estava disposto a causar, acabou. Acabou num momento glorioso que eu amei? Sim. Mas pra muita gente foi o contrário. Foi o efeito, pelo que eu percebi, de frustração, de poxa, tava ficando bom e acabou? Então eu entendo muitas pessoas reclamarem, eu entendo a insatisfação, porque eu acredito que lá atrás, quando eles criaram Final Season, além de diferenciar da produção anterior das temporadas do Witch, eles também acreditavam ou planejavam finalizar aquilo mais rápido. Acho que a escolha de nome prejudicou muito. Se fossem novas temporadas lançadas ainda que com poucos episódios, haveria reclamação, mas não haveria expectativa de estar vendo o final dessa história há tantos anos, e eu acho que muitas das reclamações são em cima do nome, não da divisão em si, porque a gente tem que entender que uma animação não é feita de um dia para o outro, não dá pra você querer que eles entregassem 20 e poucos episódios de uma só vez no espaço de um ano e pouco, porque também iam reclamar se demorasse demais. E ainda com a qualidade de animação que todo mundo estava desejando ver, porque ainda há reclamações, ainda que com um aprimoramento nessa parte 2, e não é tão simples assim. Infelizmente, não só esforços humanos, mas de cronograma e orçamento, tudo isso limita qualquer entrega na expectativa ideal que a gente tenha.
Na terceira parte, a coisa fica ainda mais difícil. Pra quem leu o mangá, vai demandar ainda mais sofrimento, suor e sangue da galera que vai estar trabalhando. Então, sim, eu acho que essa pausa é mais que necessária. Entretanto, essa estratégia de lançamento pode perder algumas pessoas ao longo do caminho. E é isso que alguns de vocês, inclusive, comentaram, e por isso vou ler alguns dos comentários de vocês, mas já quero saber o que vocês acharam da temporada. Mais uma vez, pra mim, apesar dos pesares, tiveram muitos aprimoramentos, especialmente na direção. Tem duas cenas que me marcaram muito, que foi o momento do grito do Zeke até a cabeça de Eren voando e ele entrando nos caminhos. Toda essa sequência foi genial, de verdade foi genial. A trilha, o movimento da câmera, toda a entrada das memórias que no mangá são fragmentos e ali foram como visões dentro de um olho, inspirado em um olho humano real, então quase parecia um live action só naquele olho, o traço mudava pra caramba. Tudo isso deu uma noção psicodélica que foi uma entrada num universo muito mais fluida e interessante do que foi no mangá. Fora a emoção do grito, da galera se transformando em titã, posteriormente sendo mortas pelos seus antigos aliados e alunos, foi sensacional. E essa última cena também, pra mim, da chegada dos Colossais, o primeiro impacto deles pra mim foi apavorante, o que me deixou arrepiada de verdade e ansiosa, porque se eles mantiverem esse nível de direção de forma assustadora de fazer esses takes dos Colossais, do estourando em si, vão ter cenas que vão me deixar realmente apavorada nessa terceira parte, portanto eu continuo na expectativa. Mas vamos lá, sem enrolar mais, porque vocês me conhecem, eu falo pra caramba, vamos ler o que vocês falaram sobre esse final. Que não era final, mas vocês me entenderam. Eu gostei até, fiquei feliz que trouxeram as trilhas sonoras clássicas de volta. Pra próxima, espero algo épico. Sim, trouxeram alguns temas que a galera sempre sentia falta. Eu não sou daquela que acha que tem que tocar You See Big Girl em todas as cenas possíveis. Aliás, tem uma galera que tá esperando essa música até o fim, eu tenho certeza. Mas, sim, o sentimento da nostalgia, quando a música é bem utilizada, cai muito bem. Porque automaticamente nós fazemos paralelos da primeira vez ou outras vezes que escutamos essa música e agora numa cena completamente ela aparece, mas incrivelmente trazendo sentimentos parecidos. Então, o turbilhão de emoção que vem quando eles fazem esses usos muito bem feitos de temas que a gente já tem aqui, ó, guardado na mente e no coração, isso acrescenta pra caramba e eu também achei sensacional. Sobre a parte 2, eu gostei muito da melhora técnica da produção em relação à primeira parte, a história continua boa como sempre e não entendi o porquê de tanto hate até então, kkkk. Espero que a terceira parte tenha eventos mais épicos no clímax final. Sinto que talvez eu só possa me decepcionar na finalização. Não li o mangá, pois desafios quase impossíveis de serem combatidos dificilmente são bem resolvidos pelos autores, mas vamos ver, tô no hype e Linked Horizon tem que voltar. Gente, vocês têm esperança de Linked Horizon até hoje? Pode ser, né? Diz aí se você também espera Linked Horizon. E eu vi aqui que o Fernando Santiago, que comentou isso, ele sabe que tem muita gente xingando e dando hate e fazendo associação aqui sobre mangá. Existem muitas pessoas que eu não faço a menor ideia do porquê se torturam tanto, mas odiaram isso no mangá, a finalização, e continuam assistindo pra odiar mais. Não sei por que isso acontece. Quem não leu, eu indicaria que vocês assistissem, eu sempre falo isso, por conta própria, pra terem as próprias decepções, ainda como o Fernando disse, talvez no final não gostando, mas não fiquem esperando algo bom ou ruim acontecer, porque a experiência tem que ser sua. Eu gostei bastante dessa temporada, só foi sacanagem dividirem tanto essa última temporada. Colocava uma numeração normal, risos. Mas tá ótimo, o ritmo tá bom. Antes demorar e ser bem feito do que correr e tentar comprimir muita história em poucos episódios. Em relação a ritmo de adaptação, algumas pessoas acharam arrastado e eu discordo completamente. Foi um capítulo por episódio, uma fase que no mangá já tinha, como eu falei, coisas que pra mim eram corridas demais, como a própria formação da aliança, algumas coisas que podiam ter mais texto e subtexto e foi rapidão, e eu acho que se o anime acelerasse ainda mais isso, a gente perderia os significados que a direção, por exemplo, dessa temporada conseguiu trazer para algumas cenas que no mangá passavam batidas. Eu acho que a média de mais ou menos um capítulo nessa fase final para cada episódio foi sinceramente boa. Mas dividir a temporada com certeza frustrou muitas pessoas e com razão. Essa segunda parte foi a melhor de todas de Shingeki. Olha, isso eu nunca tinha lido, mas interessante, cada um com a sua opinião. Ainda bem que tem mais, o hype está altíssimo, que série espetacular, muito top. Perfeito continuar na mesma pegada e tirar a censura para termos medo do estrondo e vontade de parar o Eren também, kaká. Não tem nenhuma censura, gente. Na verdade, a temporada deixou coisas mais explícitas que no mangá. Não sei se na parte que vem vai ficar censurado alguma coisa, mas até então não teve censura. A Mikasa tripudiando da galera foi coisa do mapa.
Ah, detalhe, não sei se vocês viram essa entrevista que eu citei, mas nela também tinham eles comentando que o Isayama tá lado a lado com a produção, aprovando todos os storyboards e mandando 2 páginas de comentários pra cada aprovação. Então o cara tá participando bastante do que tá sendo feito também. Ó, vi muita gente dizendo que essa parte seria uma catástrofe por causa do mangá, mas gostei demais. Ainda não vi esse final ruim que todo mundo fala, não li o mangá. E é isso, se você não viu, tá tudo certo. Gente, tinha desligado o celular, mas vamos lá que tem muita gente pra comentar aqui ainda. Titã, nadador, kkkkkkkkkkkkkk. Enfim, Gabriel, pois é, né? Titãs peixinhos, colossais. Agora a dúvida é, como que o Titã do Eren nadava? Eu não sei nem como aqueles ossos andam e propositalmente ninguém tá mostrando pra gente, mas eu acho que ele encaixou num colossal e foi sendo puxado tipo uma boinha. O que vocês acham? Pelo menos é só como eu consegui imaginar. Sinceramente, achei bem ruim. A trama ficou completamente esburacada e detestei o ritmo dessa temporada. Pra próxima, eu não espero nada por conta do quão mal falado é o final. Mas uma pessoa que tá sendo o hype contrário por causa das expectativas, mas ele também não curtiu o ritmo dessa parte. Acho que o ritmo sofreu com alguns problemas que já vêm do próprio mangá e, naturalmente, como eu falei, a gente saindo de um meio de um ponto, terminando no meio do outro, fica um negócio claramente fragmentado e essas reações são absolutamente normais, mas eu ainda tenho expectativas de que no final a coisa fique um pouquinho melhor. Pra falar a verdade, eu tô decepcionado. Essa é a temporada mais fraca. Se tivessem terminado, teria sido legal. Mas é fraca, mas se terminasse seria legal? Não entendi muito bem. Talvez seja só a questão da frustração com interromper no meio também, né? Acho que sim. Muito triste, esperava que o hate ia fazer eles se mexerem pra um final novo, mas pelo visto não. Lamentável, um dos melhores animes ter um fim tão grotesco assim. Essa pessoa claramente leu o final do mangá e estava esperando uma coisa que até tem muita gente falando teoria, que é, como é que é? Anime Original Ending, que é o fim original do anime, que o anime vai ter um final completamente diferente, isso eu nunca acreditei. Ainda tenho esperanças que eles mudem algumas falas e contextos e talvez alguns buracos lá do finzinho. Agora os acontecimentos macro, acredito que serão a mesma coisa, apesar de qualquer genialidade ou esperança da gente pegar, e será que o fim não vai fazer um multiverso louco de vários finais, o mangá conversando com o anime? Isso realmente é uma expectativa que só gera frustração e provavelmente não vai acontecer, mas vamos ver, né? Pelo menos uma coisinha aqui melhor e outra eu espero. Mas aqui, leitor do mangá, claramente. Não gostei, pois tive que ler o mangá para saber o final, já que em 2023 eu teria que assistir tudo de novo para relembrar. Isso porque você não vê os resumos aqui do canal, Marcos Paulo. Em 20 e poucos minutos para cada temporada, você já tem um resumo completo, juro por Deus que com todos os detalhes precisos. Então, se não quisesse spoiler, era só você ter guardado um pouquinho, que antes da próxima parte final dessa temporada, teria um resumo. Enfim, já fica a dica, vai ter resumo. Queria mais ação nesse último episódio, o clímax ficou pro final do episódio. Sim, eu não queria, na verdade, sinceramente, apesar de eu ter gostado da direção do flashback, que o flashback tivesse entrado ainda nessa temporada, pra mim eles podiam ter adiantado um pouquinho da questão do estrondo e deixado essa parte narrativa mais lenta pra próxima parte, porque na verdade também teria um pouquinho de calmaria antes da tempestade, porque cena de ação é o que não falta para os capítulos a partir de agora. Então eu acho que faria bem ter um respiro no final dessa última parte final e deixaram para esse fim da temporada, o que gerou muitas frustrações em várias pessoas. Eu compreendo completamente o que o Davi tá sentindo. Para mim devia passar mais episódios e deixar o resto para passar no cinema. Seria assistir a luta final no telão e o som mancada do estúdio. Perde essa grana, muita gente ia assistir no cinema. Olha, eu acho que uma produção de cinema não é tão fácil assim, quer dizer, eu tenho certeza, então pode ser que não fosse interessante em relação à produção, ao trabalho que é dar, fora que não é, por exemplo, como um filme de Kimetsu ou de Jujutsu, que é o do começo da história, no caso de Kimetsu, no meio ali, tem mais temporadas pra vir, é o final. Você deixar o final pra um filme, considerando que esse filme não tem como rolar uma distribuição global ao mesmo tempo e as pessoas vão assistir antes, os spoilers vão vazar, é meio que contraprodutivo. Por mais que tenha esse senso comum de que o filme naturalmente seria incrivelmente bem feito, não necessariamente, eu não achava, depois de pensar, a melhor opção, fora que tem aquela coisa que pessoas como eu, trouxas, pois é, ficam com esperança de que tendo episódios tem um tempinho a mais de adaptar, trazendo algumas não super mudanças, como esqueci o nome da pessoa, tinha expectativa de acontecer, mas alguns acréscimos que vêm bem pra cobrir uns buraquinhos que existem na história original. Se você também queria filme, comenta aí pra gente fazer um balanço de quem tinha expectativas de ver no cinema e quem prefere ver em casa no VOD mesmo. Por fim, tenho medo do final não ser o final e eles meterem um Shingeki no Kyojin Eren Next Generations. Eu não sei se algum dia alguém vai fazer
um Next Generations, o Shippuden, não sei, né? Spin-off, continuação, a gente nunca pode botar a mão no fogo, porque o dinheiro pode pesar, a saudade pode bater e a história pode continuar, nunca se sabe, tá? Sempre tem ponta que dê pra continuar. Mas, em relação à animação do mangá, tem gente falando assim, ai, vai ser parte 3, depois vai vir o final em filme, não tem coisa pra isso, gente, não tem material. Ou é parte 3, ou é filme, sendo parte 3, acaba ali, não tem mais espaço pra filme, só se for um Shippuden, um spin-off, qualquer coisa, senão acabou ali, parte 3, é o fim do fim do fim, fim do trabalho de TCC, acabou, juro, já era, pronto. E é isso, gente, depois de câmera sem bateria, celular sem bateria, problemas aqui, esse vídeo vai sair tarde, mas antes tarde do que nunca. Depois a gente volta sexta-feira já começando a comentar alguns animes da nova temporada, porque essa temporada tem umas coisinhas que eu estava esperando muito, então já vai comentando aqui e me segue nas redes sociais, porque eu continuo pegando dicas de vocês sobre o que eu comentarei da temporada aqui no canal, além, é claro, de continuar falando de velharias e coisas antigas e coisas que eu amo, porque é assim que eu sou. Siga se você quiser acompanhar mais conteúdos e espero todos vocês nos próximos vídeos. Tchau!